Olá, bom dia a todos. A gente está dando um tempinho aí para o pessoal ir entrando, mas eu já vou me apresentando. Me chamo Aline, sou analista de carreiras e hoje nós teremos mais um super bate-papo. Estou vendo aqui a galera chegando, vou dar um tempinho aí, uns minutinhos. Estamos no segundo dia da nossa feira virtual, quinta edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos. Ontem foi um sucesso, tivemos mais de 20 mil candidaturas e hoje é o segundo dia. Não sei se você está participando pela primeira vez, mas eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Navegue em todos os ambientes da feira. E, galera, a gente tem muita vaga. Acesse o painel de vagas, filtra as vagas lá por região, por área de atuação, se candidatem. A gente tem mais de 110 mil vagas, então, num momento tão difícil, né, a gente conseguiu. O mercado está ativo, o mercado está se movimentando. Aproveita essa oportunidade. E hoje, para eu não tomar muito aqui o tempo, estamos com uma convidada muito especial, que é a Adriana, da IBM, a Tati Pina, que já esteve conosco ontem aqui, vai participar de mais alguns painéis ainda durante a feira. E a gente tem a Kelly, a nossa querida tradutora, intérprete de Libras. E eu vou passar a palavra para a Tati, que vai apresentar um pouquinho o programa Jornada para o Futuro e depois vai conduzir o nosso papo aqui com a Adriana. Tati, é com você. Obrigada, Aline. Gente, bom dia. Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Obrigada pelo convite. Para quem não esteve ontem com a gente, está chegando para o dia de hoje, meu nome é Tatiana, eu sou consultora head do Jornada para o Futuro e eu estou aqui, né, como companhia de talentos, mas também com essa parceria aí, com essa feira maravilhosa. Vou contar para vocês brevemente o que é o Jornada, convidar vocês a participarem do Jornada, para depois abrir para a Adriana poder, né, vir conversar, que é, como eu falo, é ela que vocês vieram ver, não sou eu, mas eu vou só tomar um pedacinho do tempo dela para explicar para vocês o que é o Jornada. Então, antes de eu começar, e hoje a gente vai falar sobre diversidade, né? A gente vai trazer essa pauta que é super importante, super necessária. Eu vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, curto, acima do ombro. Eu estou com uma blusa preta e eu estou com um fundo colorido do Jornada para o Futuro, tá? O que é o Jornada? O Jornada é um programa da Companhia de Talentos, um programa que visa desenvolver vocês nas soft skills, nas competências comportamentais mais exigidas pelo mercado. Ele visa aproximar vocês das empresas. A gente trabalha ajudando em processo seletivo, a gente traz temas como diversidade, a gente traz temas como comportamentos, currículos, LinkedIn, enfim, tudo que é relacionado ao mercado, tá? Aqui eu trago para vocês as empresas parceiras, dentre elas está a IBM, né? Então, hoje a IBM vem como nossa parceira do Jornada e também para trazer esse desenvolvimento, esse conteúdo para vocês. É um programa gratuito, é um programa que a única exigência é que você esteja cursando uma graduação ou tenha até um ano de formado, tá bom? Então, segue aqui para vocês o nosso site. Então, para vocês se cadastrarem, vocês podem entrar no site jornadaparofuturo.com.br. Vocês podem só apontar o celular para esse QR Code que está aqui, que já entra direto no Jornada. E aqui eu deixo também os meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar sobre o Jornada, enfim, vocês fiquem à vontade. Meu nome é Tatiana Pina, então tem meu LinkedIn e o meu Instagram, que é Tatiana GS Pina. Certo, pessoal? Então, espero ver vocês no Jornada e vou abrir para a Adriana. Queria super agradecer a Adriana por ter topado essa participação e dizer que a sala é sua, Adriana.
Ai, meu Deus, que medo! Todo mundo está me ouvindo? Tati, estão me ouvindo bem? Sim, Então tá bom. sim. Se parar de me ouvir, fala, porque sabe como é que é nos dias de hoje, né? A internet sempre prega uma peça na gente. Nossa, eu só estou vendo o número de participantes aumentando aqui. Eu acho que em toda a minha carreira, eu nunca falei para tanta gente de uma vez só. Que delícia! Primeiramente, bom dia a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou bastante impressionada pela quantidade de gente. O meu nome é Adriana Nascimento. Atualmente, eu ocupo a posição de liderança na IBM, na unidade de serviço. A gente chama, a IBM ela tem várias unidades de negócio, né? E dentro da IBM Brasil, eu ocupo a posição de liderança de soluções cognitivas. Provavelmente vocês sabem o que é, mas esse nome é um pouco estranho no início, né? Eu acredito que alguns de vocês já tenham tido a experiência de conversar com um bot, né? No chat de alguma empresa, vocês achando que estão conversando com uma pessoa, com um humano, mas na verdade vocês estão conversando com a máquina. Então, isso que a gente chama de cognitivo. Também, dentro dessa unidade onde eu trabalho e faço a liderança de solução, a gente também tem a parte de modelos, né, que a gente chama de analytics, ou seja, todo mundo sabe hoje quem usa Facebook, usa Instagram, todos esses dados que hoje são coletados nosso para entender quem nós somos, principalmente como consumidores, né? Então, são informações que na internet você tem uma profusão de dados e a gente utiliza bastante isso para analisar as informações do que aconteceu e tentar prever, né, o futuro. Então, a gente chama isso de Advanced Analytics. E, por fim, e eu vim contar um pouquinho desse pedacinho da minha carreira, que é a parte do blockchain. Então, eu também faço a liderança de soluções blockchain. Mas antes de eu começar a contar quem eu sou, deixa eu... Ah, tá travando? Tá todo mundo com problema? Não? Tá Não, bem? Dri, É que eu aqui ouvi tá uma mensagem. normal. Tá normal? Tá bom. Eu sempre fico preocupada, tá? Deixa eu, então, me descrever, porque eu sempre tenho dificuldade de me descrever. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos na altura do ombro, estou usando uma blusa marrom florida, com um laço no pescoço, o meu cabelo é preto com algumas luzes caramelo. Estou usando um batom pink. Acho que na câmera não está aparecendo tão pink como eu gostaria, mas eu adoro estar bonita para fazer esse tipo de apresentação, tá bem? E acho que é isso. Acho que me considero magra, acho que não, normal, magra, não sei. Ah, tá vendo batom pink? Que ótimo! Prazer a todos aqui. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação que eu adoro, tá? E aí eu começo a falar um pouquinho de mim, tá? Então vamos lá. Todos estão vendo? Então, esse aqui na tela é o que eu chamo do meu mini-me, é o mini-eu. Ele se chama Miguel. E, como vocês podem imaginar, ele é meu filho. Ele tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos agora em julho. E é uma das coisas mais deliciosas que aconteceu na minha vida nesses últimos 10 anos. Além de tudo que a gente luta, né, diariamente para evoluir. Então, eu sempre gosto de abrir a apresentação quando eu vou falar da minha carreira, vou falar quem eu sou, mostrando que no final do dia a gente tem a nossa família, né? O nosso foco acaba sendo a nossa família e é a nossa família que traz essa estrutura, que traz esse direcionamento do que a gente quer ser quando crescer. E eu falo que desde muito novinha eu sabia já o que eu queria ser quando crescer. Então eu comecei a minha carreira na área de TI, então eu sou formada por escolas técnicas. Eu tenho 48 anos, vou fazer 48 anos no mês que vem. Então, eu estou na área de TI desde os 15 anos, quando eu entrei no colegial técnico. Nunca fiz outra coisa e desde então eu sempre tive a certeza que era o que eu queria seguir como carreira.
Eu venho de uma família bastante, eu diria, tradicional da minha época, aquela família onde eu tenho mais duas irmãs, eu sou a irmã mais velha, e minha mãe, viva, meu pai já não é mais vivo, minha mãe sempre dizia assim: filhas, vocês precisam ter conhecimentos técnicos, porque no futuro nós teremos muita demanda por pessoas especialistas. Minha mãe falava isso, gente, há mais de 30 anos atrás, nitidamente. E minha mãe e meu pai, semi-analfabetos, eles praticamente só completaram o ensino, nem o ensino médio, o ensino fundamental, que é hoje que a gente fala hoje. Meu pai só foi até o primário. Eu aprendi muito com o meu pai, principalmente com o meu pai que trabalhava em fábrica, né? Aquela dedicação. Então, meu pai era uma pessoa semi-analfabeta, mas ele tinha um caderninho aonde ele anotava fórmulas químicas, porque meu pai trabalhava com empresa numa fábrica têxtil e ele tinha que cuidar do tingimento dos tecidos. Tecidos esses que eles iam para as empresas de confecção e tinham que ter boa qualidade. Então, imagina uma pessoa semi-analfabeta, aonde tinha que ter e cuidar desse tingimento, atingir a temperatura desse tecido e anotar essas fórmulas sem ter um entendimento técnico dessas fórmulas. E eu via isso pequena, eu via isso, eu pensava, meu Deus, mas meu pai nem tem estudo. E eu falava assim, mas se ele consegue, é porque ele tem um aprendizado na prática. Então, tudo é possível, não é verdade? Então, eu tenho muito essa lembrança da minha infância, indo na fábrica quando meu pai trabalhava, e eu via muito no armário de casa essa cadernetinha dele, dessa anotação de fórmula. E muitas vezes ele tinha muito mais conhecimento do que às vezes as pessoas que trabalhavam com química. Então, eu via naquilo um orgulho dele, que eu falava assim, nossa, eu quero estudar, eu quero crescer e eu vou ser tão dedicado quanto ele. Então, meu pai e minha mãe sempre foram grandes incentivadores para que a gente tivesse um bom estudo. Não, na minha época não era fácil, eu sempre estudei em escola pública até o ensino fundamental, e eu estou com uma dificuldade de falar ensino médio, ensino fundamental, porque isso na minha época tinha outras denominações, né? Então eu fiz o colegial técnico na ET, que para quem é de São Paulo, eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo, é do Centro Paula Souza, onde tem aqui a maior parte das escolas técnicas. E eu lembro quando eu optei em fazer pelo curso de processamento de dados, na época, não existiam ainda nem computadores pessoais, né? Então, você só tinha acesso a computador ao laboratório da faculdade ou da escola onde você estava, e eu estudava dentro da faculdade, que é a FATEC, a Faculdade de Tecnologia aqui de São Paulo, e eu fazia o colegial técnico lá. Então, todos os meus trabalhos, do início da programação, os primeiros programas, o entendimento do que fazer, eu tinha que fazer no laboratório e aproveitar o espaço desse laboratório, que não tinha computador suficiente para todo mundo, para que a gente conseguisse fazer o trabalho. Então, eu lembro que a gente colocava o nome na lista e você só podia usar o laboratório por 1 hora, e eu ficava sentada esperando algum computador vagar para voltar e fazer o meu trabalho. Então, muito desse trabalho, desses trabalhos de programação, eu fazia no meu caderno. E até hoje eu tenho a mania do caderno. Então, por mais que eu tenha uma boa memória, e às vezes hoje ela já está me enganando, eu uso o meu caderno para anotação. Então, o início não foi um início fácil, mas eu sempre tive certeza que eu estava na carreira certa, mesmo tendo ainda uma dificuldade de o que é fazer processamento de dados, né? Então, eu, com 16 anos, eu comecei meu primeiro estágio. Hoje, nós temos aí as empresas de telecom, de telco, né, que a gente chama, de telecomunicações. E, na época, era uma estatal que era a Telesp. Hoje, a gente pode falar que é a Telefônica, né, uma das empresas que era antigamente a Telesp. E foi onde eu fiz o meu primeiro estágio.
e verdadeiramente eu entrei numa empresa de verdade, que foi a primeira vez que eu tive um crachá, eu falo que eu tinha ticket restaurante, que aquilo para mim era o máximo, eu tinha cheque, para vocês verem quanto tempo isso faz, né? Acho que muitos de vocês acho que nunca nem usou um cheque hoje, né? E eu tinha uma conta bancária, aquilo era o máximo para mim, eu conseguia pagar uma conta de luz na minha casa para ajudar meus pais nas despesas da casa. E eu comecei o meu primeiro estágio, o que eu acho que é muito importante, você estagiar, porque é onde você confirma se o que você escolheu estudar, né, é exatamente aquilo, então você vai para a vida real. Então, hoje, na IBM, nós temos alguns programas de estágio bastante interessantes. Dentro da unidade onde eu trabalho, existem várias camadas desse programa de estágio, mas da minha unidade, a gente tem um estágio focado em blockchain, na parte cognitiva, que é a conversação humana, né, que a gente tenta reproduzir essa conversação humana com o bot, com o robô, com a assistente, né, a gente chama de assistente cognitivo, e a parte de análise de dados. Então, gente, o futuro, basicamente, o ouro que a gente vai ter no são os dados, né? E vocês devem ter isso no curso que vocês fazem, na faculdade onde vocês estão, mas mais do que isso é você perceber de que o valor vem mudando ao longo do tempo, né? Então, lá atrás, a gente queria informatizar, eu venho de uma época onde as empresas não tinham nem internet. Então, eu comecei num movimento, eu falo que eu participei de 2 movimentos, né, na tecnologia super importantes. O primeiro, que é a internet para todos, onde as empresas começaram a construir suas aplicações e tendo comunicação com a internet, e depois um divisor de águas quando a gente começou a trabalhar e a entender o que era blockchain, que é uma das minhas funções. Então, eu comecei com um colegial técnico, fiz o estágio na Telesp, e depois de me formar, como eu estudava em escola pública, eu tentei também entrar numa faculdade pública, porque meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade particular, porque eu ainda tinha mais 2 irmãs novas que ainda estavam no ensino médio, e foi aonde eu não consegui e tive que esperar arrumar o meu primeiro emprego. Então, muito difícil arrumar o primeiro emprego. Eu me formei com 17 anos, então imagina, não tinha nem 18 anos. Imagina você chegar numa empresa, mandar seu currículo, sem nenhuma experiência, porque as empresas naquela época ainda pediam muita experiência para o seu primeiro emprego, então é difícil a gente conseguir uma primeira chance. E aí eu consegui uma oportunidade de dar aula de informática. Então, além de tudo, no início da minha carreira, eu fui professora. Então, eu fui professora que, na época, eram aplicativos que hoje muitos conhecem como Excel, como Word, como Access, mas eles tinham outros nomes na época. E para mim era muito difícil, porque imagina você entrar numa sala de aula, eu muito novinha, tendo que explicar coisas, às vezes, para pessoas bem mais velhas do que eu. E, às vezes, a gente é julgado pela idade, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar da minha idade hoje, porque eu comecei lá atrás e é muito difícil a gente se expor, estar na frente de muita gente, explicando algo que a pessoa olha para você, mas como você sabe isso? Então, o estudo, eu tinha que estudar muito, a cada aula que eu ia ministrar, eu estudava, eu testava muito, eu anotava. Então, é uma coisa que eu peguei muito do meu pai. Eu via meu pai estudando as fórmulas químicas para atingir tecido, e foi uma experiência bastante importante, uma imagem que eu tenho até hoje. E é o que eu tento passar para o meu filho Miguel. Miguel hoje vai fazer 10 anos, ainda está no que a gente chama de primário, mas é o ensino fundamental. Eu sou um pouco exigente, né? Porque eu quero que ele tenha a sua individualidade, mas que ele estude independente da profissão que ele queira no futuro. Mas o que eu acho, o que eu venho e trago como bagagem de muita importância é o estudo, né? A formação. E a gente sempre tem que buscar essa formação ao longo do tempo, né? Nunca parar.
E eu tive, há 10 anos atrás, uma mudança de carreira bastante importante na minha vida. Imagina, eu estava com 38 anos, né? E quando eu pensei de que até aonde eu tinha chegado, aquilo para mim precisava de uma mudança, precisava de uma virada. Então, só para vocês entenderem, eu depois que eu fiz o estágio e eu dei aula de informática, eu consegui o meu primeiro emprego como uma programadora. Então, eu comecei como programadora júnior. Hoje a gente fala developer, né, desenvolvedor, então a gente fala, hoje tem algumas denominações na área de TI, né? Developer front-end, que é desenvolvedor da parte de frente da aplicação, developer back-end, que é o desenvolvimento da engine por trás da aplicação. A gente chama também de developer full stack, que é aquele desenvolvedor que atinge toda a camada, tanto da frente como a parte de trás da aplicação, que tem uma visão mais abrangente da aplicação, e algumas especificidades, dependendo da área da tecnologia que o profissional queira adentrar. Eu falo que a tecnologia, ela tem um leque muito grande, né, de possibilidades, desde você ser um analista de negócio, você se especializar numa indústria, então a gente chama um mercado, até você ser um especialista numa linguagem ou ser um especialista mobile. Hoje em dia, tudo que a gente precisa, todas as empresas que querem colocar o seu negócio à frente na transformação digital, obviamente ela tem a jornada do cliente, então ela se preocupa muito com a digitalização. Então não basta você ter um site hoje na internet, o que é importante é que você tenha a possibilidade de fazer as coisas rapidamente através de app. Então, tem aí muitas oportunidades dentro da área de TI para você se especializar, tá? Então, quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu consegui num banco. E a priori, assim, no primeiro momento, eu trabalhei 1 ano e meio, o banco me pareceu um entendimento, eu gosto de ter entendimento do processo, entender o negócio, me pareceu uma oportunidade que ainda era muito grande, então as empresas são muito tem várias áreas, e o banco não foi muito atrativo. Então, eu optei por trabalhar numa outra consultoria dentro do mercado segurador. Então, mais ou menos com uns 20 anos, eu comecei a desenvolver sistemas, aplicações para empresas de seguro. E eu trabalhei dentro dessas empresas de seguro basicamente 20 anos, né? Então, durante 20 anos, eu trabalhei em várias seguradoras. Então, eu fui programadora júnior, programadora pleno, programadora sênior. Depois, analista júnior, analista pleno, analista sênior. Existia essa separação na época, muito segmentado. Hoje, nem tanto, tá bem? Existem outras denominações. E fui trabalhando e a minha carreira foi evoluindo. Então, eu depois de chegar na analista sênior, eu fui promovida a líder de equipe. Então, eu tinha uma equipe multidisciplinar, onde eu tinha características diferentes de skills, né, de possibilidades daquela pessoa em atender o negócio. E eu percebi que uma das coisas que poderia me tornar uma profissional mais completa não era somente saber a tecnologia, mas eu precisava aplicar o meu conhecimento técnico para o negócio. E o negócio que eu estava me especializando, o que eu gostava e gosto até hoje, apesar de não estar mais focado nele, é a parte de seguros. Então, eu percebi ali com 27 anos, até um pouco tarde, talvez, eu percebi que, caramba, se eu tiver o conhecimento do negócio, entender a necessidade do cliente onde eu estou, ou da empresa onde eu trabalho, eu consigo usar a tecnologia para resolver as dores. Isso, eu tive esse entendimento lá atrás. E hoje, dentro de onde a gente trabalha, uma das coisas mais importantes que a gente tem como consultor, e eu sou uma consultora, eu falo que meu papel hoje é de liderança em determinadas áreas, mas no final do dia eu sou uma consultora de tecnologia, né?
eu também tenho que saber falar a língua do cliente. Então, eu esqueço de passar o slide, tá, gente? Eu vou me animando aqui na conversa, acabo esquecendo, tá? Por isso que eu só trago 3, bem pouquinho. E aí, eu comecei cada vez mais estar próximo às áreas de negócio da seguradora que eu estava, para que eu entendesse essa necessidade e atrelasse essa necessidade com a transformação tecnológica disso. E ao longo de 15 anos, eu trabalhei, antes de entrar na IBM, eu trabalhei numa seguradora e saí dessa seguradora num momento que eu falo que é um momento de catarse na minha carreira, porque a gente nunca pode achar que está tudo bem, a gente nunca pode achar que a gente chegou no nosso suprassumo do conhecimento, porque, gente, não, todo dia existe uma tecnologia nova sendo lançada, ou aquela tecnologia lá atrás, ela vai evoluindo e a gente está sempre estudando. Então, eu fiz o superior, né? Eu fiz uma faculdade no Mackenzie, aqui em São Paulo. Então, eu sou tecnóloga em processamento de dados. Então, ao longo da minha carreira profissional, eu continuei na minha formação. E durante muito tempo, isso até um arrependimento, eu foquei muito na minha carreira profissional e deixei a parte de formação um pouquinho de lado, mas fazendo cursos. E aí, depois de mais ou menos alguns 15 anos e vários cursos internos, onde a gente faz de especialização, há 10 anos atrás, eu resolvi ir para uma aventura na minha vida pessoal. Eu estava assim, enjoada, eu queria mais emoção na minha vida, eu estava numa empresa há muitos anos, e sabe quando você chega num momento que você olha uma estrada e você vê uma bifurcação? Aí eu fui convidada, a ideia de alguns amigos, para fazer o Caminho de Santiago. Para quem não sabe, o Caminho de Santiago é uma peregrinação que ela acontece na Espanha, e eu andei 37 dias e eu andei 790 quilômetros. Gente, foi a maior experiência da minha vida. Nem estar aqui nessa live com vocês, com mais de 800 pessoas, eu senti o mesmo frio na barriga que eu estou sentindo hoje, conversando aqui com vocês, quando eu resolvi fazer essa aventura. E foi uma aventura, assim, num primeiro momento eu não queria ir, mas eu aceitei o convite, me preparei, estudei, treinei, aquela mesma filosofia. Anotei, fui entender quem já tinha feito esse caminho, que é uma peregrinação mesmo, você anda a pé e você sai do início da Espanha, perto da França, e chega em Santiago de Compostela. Eu me recordo, isso já faz 10 anos, eu me recordo que todos os dias, nos primeiros 7 dias que eu acordava, eu chorava. E eu não sou uma pessoa que eu choro muito, né? Eu sou uma pessoa mais durona, né? E eu chorava porque eu olhava o mapa e a gente tinha que percorrer, nos primeiros dias a gente andava 15 quilômetros. E era muito sofrido. E eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou em algum lugar quietinha, numa praia tomando sol? Mas, ao mesmo tempo, a cada dia que eu caminhava um pedacinho, eu olhava para trás e percebia, nossa, eu consegui, mais um dia que eu consegui. Aí, no dia seguinte, eu acordava e chorava de novo, porque além de achar que eu não ia conseguir mais um dia, eu ainda tinha dor no corpo, porque o corpo não está acostumado, o cérebro também não está acostumado. E, gente, foi uma das maiores experiências da minha vida, porque me trouxe uma autoestima do que a gente é capaz, que a gente pode, entendeu? E principalmente, assim, muita gente aqui vai entender o que eu vou falar, principalmente quando a gente vem, às vezes, de uma família com poucos recursos, e você querer algo que às vezes é tão distante, parece que você já não consegue nem começar aquilo.
Então, você precisa de uma força interior e acreditar em você mesmo. E depois de 36, 37 dias, e depois de andar 790 quilômetros, cada vez que eu penso nessa aventura, eu falo, eu sou capaz. Eu posso. Por mais difícil que seja o desafio, eu sou capaz. E aí, quando eu voltei desse caminho de Santiago, eu engravidei do meu filho Miguel, por isso que eu gosto muito de abrir essa imagem, porque ele foi um divisor de águas que me trouxe muita autoestima. E aí, eu resolvi, depois de 3 anos, Miguel estava com quase 3 anos, mudar a minha carreira. Eu saí da empresa onde eu estava há 15 anos, pedi a conta e aceitei uma proposta de trabalho na IBM, onde eu estou há 7 anos. Comecei trabalhando na IBM com seguradoras, porque lembra lá atrás que eu pensei, se eu tenho conhecimento técnico, estou sempre evoluindo meu conhecimento técnico, e eu passo a ter um conhecimento de negócio, além de eu ser uma profissional mais completa, eu consigo entregar melhor uma proposta de evolução, eu consigo ser mais efetiva para o meu cliente, seja ele qual for, o meu cliente interno da empresa onde eu estou e o meu cliente externo se eu estou numa consultoria. E eu entrei na IBM com a minha especialização em seguros, eu entrei como especialista em seguros e trabalhei nesses 7 anos, metade desse tempo em seguradoras pela IBM, trabalhando em projetos extremamente desafiadores, onde eu tinha que lidar com pessoas com muita bagagem de conhecimento e que eu aprendi muito e complementei esse meu conhecimento, não só em seguros, mas nas novas tecnologias. E depois de mais ou menos 3 anos e meio, eu tive aquele sentimento de incômodo, de que, peraí, tem alguma coisa que não está legal. E aí eu fui fazer um MBA. Então, aí nesse caso, já pude escolher uma instituição onde eu já poderia custear sem grandes preocupações, né, que eu tinha no início, quando eu ainda estava na casa dos meus pais, ainda tinha minhas irmãs em formação. E eu fiz um MBA na parte de empreendedorismo e novos negócios, o que abriu a minha cabeça, porque neste caso eu estava estudando com pessoas que não eram somente da área de tecnologia. Para falar a verdade, a minha turma de 50 pessoas, o que menos tinha era gente de tecnologia, então tinha muitas pessoas da área comercial, químicos, bioquímicos, da área de vendas. Era uma turma bastante diversificada, onde a gente tinha uma troca muito grande, e eu também consegui ter um olhar diferente para outras profissões, e não só estar ali focado na tecnologia. E aí eu fiz um MBA, estava fazendo MBA, e começou um incômodo. Eu pensei, cara, eu tenho uma especialização, agora eu tô muito forte no conhecimento de negócio. E eu me afastei um pouco da parte técnica. E eu estou numa empresa de tecnologia. Eu não posso, eu tenho que balancear muito bem isso. O que eu deveria fazer para que eu estude e que avance mais na minha carreira, né? Aonde eu estou? Se eu fosse um empregador, se eu olhasse para mim numa entrevista, o que esse empregador se encantaria com as minhas habilidades, né? O que eu daria como benefício para ele me contratar? Eu sempre faço essa pergunta. Eu me contrataria? Eu me recontrataria? Será que hoje eu tenho o que o mercado precisa? E aí eu pensei, eu preciso voltar para a tecnologia, mas eu ser mais especialista e estudar outros mercados. E foi aí que eu comecei a minha jornada no entendimento do que era blockchain. Na época, isso faz mais ou menos uns 4 anos, vai fazer 4 anos, o blockchain tinha despontado como a tecnologia que é utilizada para as criptomoedas. Quem aqui nunca ouviu falar o que é uma criptomoeda? Na verdade, se você já deve ter ouvido falar do Bitcoin. Esta é uma criptomoeda, ou seja, é uma moeda totalmente digital, ela nasce digitalmente, e a tecnologia que permitiu esse caso de negócio foi o blockchain.
E aí eu comecei a estudar. A IBM, ela tem uma gama, assim, uma possibilidade enorme de cursos que a gente faz internamente. A gente tem academias, né? Os próprios estagiários participam de um programa também de certificações. Então, é muito importante que na área que a gente escolhe estudar, que a gente busque quais são essas certificações que possam nos ajudar, colocar no nosso currículo, manter o nosso LinkedIn sempre atualizado, gente, independente se você está empregado ou não, o LinkedIn é a nossa porta de entrada, tá bem? Eu tinha muitas dificuldades antes de entrar na IBM de manter o meu LinkedIn atualizado, e pelo LinkedIn você percebe como que o mercado está se movimentando. E aí eu comecei a estudar blockchain, o que foi inicialmente difícil, porque eu já não codava mais, eu já não programava mais, mas eu queria muito compreender. E como as coisas, né, os planetas se alinham. E eu comecei nesse estudo, comecei a participar de encontros, tanto dentro da IBM como fora da IBM, mas ainda muito mais fora da IBM, porque, né, a gente ainda estava começando o entendimento. Comecei a me conectar com pessoas que estavam iniciando testes de desenvolvimento para entender como a tecnologia funcionava. Eu voltei um pouco mais para o técnico e fui entendendo, lendo, comprando livro, consumindo tudo que eu podia na internet sobre o assunto. E aí, um ano depois início dessa minha jornada, apareceu uma oportunidade na IBM, onde a IBM anunciou um líder na América Latina para criar a prática. A prática, quando a gente fala, é criar a unidade, tá? Uma subunidade dentro daquela. Voltou. Eu vi que deu uma travada, então eu parei de falar. Eu sempre fico de olho. Que bom, voltou. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu nem vou projetar, tá bom? Eu vou continuar aqui a conversa com vocês, tá bom? E aí, esse líder, eu fui convidada para fazer um webinar na IBM. Para quem não sabe, o webinar é uma live, mas para o público interno. Então, foi uma live interna na IBM, aonde eu tinha que explicar a tecnologia de uma forma simples, para que todo o público da IBM entendesse, tá bem? E eu atrelei o blockchain, a explicação da tecnologia, para seguro. Por quê? Eu não era uma especialista em seguros, lembra lá atrás? Por que não pegar as deficiências que eu sabia sobre seguros, algumas oportunidades de melhorias no processo de seguro e ver a aplicabilidade da tecnologia e trazer isso para um público que poderia não ter especialização em tecnologia, tá bem? Em seguro, mas que eu conseguisse trazer para a realidade, ou seja, quem hoje não sabe o que é um seguro de automóvel? Quem hoje não sabe o que é um seguro de uma residência? O seguro viagem. Hoje todo mundo viaja, né? Por mais que seja uma viagem curtinha, às vezes você precisa fazer um seguro para viajar. Então, eu trouxe esse entendimento mostrando que sem o blockchain, o problema das empresas era um X, e que se optasse por utilizar o blockchain, a gente conseguiria benefícios YZ. E esse webinar, ele foi muito bem recebido na IBM. Gente, eu nunca tremi tanto. Eu não dormi na noite anterior, porque eu nunca tinha feito um webinar na minha vida. Eu tirei o slide, tá? Não tem, eu só deixo 2, mas eu já tirei depois que travou, tá bem? Tá bem? E aí eu tremia tanto. Eu sentia o meu olho fazer. E eu falava assim, aí eu pensava no caminho de Santiago, eu falava assim, meu Deus, se eu conseguir andar 790 quilômetros em 36 dias e não morrer,
eu não vou morrer nessa live, tá? Então, o que eu pensei? Eu não quero ver as pessoas, e graças a Deus essa live, ela não tinha. Hoje eu sinto falta de ver, eu tô vendo vocês escrevendo aqui, pelo menos eu sinto que vocês estão todos aí, mas eu sinto falta de ver as carinhas hoje, eu adoro fazer apresentação. E aí eu pensei, eu treinei, e eu vou seguir na minha explicação, tá? Ai, que bom, ó, todos aí. E eu vou seguir na minha explicação. Gente, os primeiros 5 minutos, eu quase infartei. Eu senti o meu corpo suar, eu pingava de suor. Depois eu fui relaxando, eu fui explicando, eu fui indo, e eu percebi que as pessoas continuavam na live. Aí eu pensei, nossa, eu acho que eles estão interessados, né? Mesmo no que eu estou falando, e realmente as pessoas estão entendendo. Aí eu fui me animando. Bom, a live tinha que durar 1 hora. Eu falei durante 1h20, entendeu? Porque eu me animei, todo mundo começou a fazer pergunta. Isso eu lembro como se fosse hoje. Eu me emociono quando eu lembro disso, porque eu fiz uma live para falar de uma tecnologia que ninguém sabia do que se tratava. Eu consegui participar, fazer com que as pessoas depois que deram feedback, deram esse retorno de se tinham gostado ou não, o que eu poderia melhorar, porque é sempre bom a gente ver o que a gente pode melhorar. E eu vi que foi um sucesso, e esse líder da América Latina me conheceu pela live e me convidou para fazer parte da criação dessa prática de blockchain. Pessoal, vocês sabem o que eu disse para eles? Nunca cometam esse sincericídio, mas eu disse porque a minha língua não cabe dentro da boca. Eu disse assim, mas eu não sei blockchain. Fazia 1 ano e meio que eu estudava. Aí ele falou assim, como não sabe? Você explicou. Eu falei, mas eu estudei. Ele falou assim, então você sabe. Eu falei, mas eu nunca fiz um projeto em blockchain. Como é que você me chama para fazer isso? Ele falou assim, tudo bem, ninguém fez, é tudo muito novo. Eu falei assim, ai meu Deus, que roubada que eu vou me enfiar. E, gente, a partir daquele momento, eu não dormi mais. Estudei. Há 2 anos atrás, fizemos os primeiros projetos na IBM Brasil, na IBM LA, e a gente montou um time com estagiários que começaram a trabalhar conosco, tá bem? Pessoas que quase não sabiam codar, que nós treinamos, que fizeram entregas de projetos, que foram promovidos, e a gente foi muito reconhecido. Hoje a gente é chamado para falar da tecnologia para negócio, então a gente desmistificou a tecnologia, e o ano passado eu fui convidada para assumir uma posição de liderança, não só em blockchain, mas também na parte de cognitivo e advanced analytics, como eu falei para vocês no início. Então, assim, pensa numa pessoa com 44 anos, isso foi há 4 anos atrás, eu vou fazer 48 anos, indo para a prancheta, aprendendo uma nova tecnologia que ninguém sabia do que se tratava, e enchendo cadernos e cadernos de anotações, né? Meu caderno aqui, ó, minhas coisas aqui, e tendo que fazer apresentações para clientes, ainda sem fazer um projeto, sem ter experiência de um projeto. Então, cada vez que eu entrava numa apresentação, eu falava assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu fiz o caminho de Santiago, eu tive um filho, eu estou criando um ser humano. Isso é difícil, o resto a gente vai, tá bem? Então, assim, com muito estudo, muita dedicação, mas, assim, com muita força de vontade e com muita loucura em se jogar. A gente tem que se jogar, porque se a gente não se jogar, a gente não sabe onde a oportunidade está. Se eu tivesse negado aquele webinar lá atrás, o líder LA não tinha me visto, não sabia que tinha uma pessoa que estava estudando sobre aquilo, e eu não estava hoje onde eu estou. Tá bem? Acho que é isso. Senão eu vou falar até amanhã aqui. Vocês são ótimos, estão vendo um monte de mensagem, mas eu prometi que eu tinha que ser sucinta, eu não posso falar muito. Tati, socorro! Ah, que legal, Adri. Tem um monte de comentário incrível falando da sua comunicação, falando da sua simpatia,
falando um monte de elogios, né? Parabéns, enfim. Ai, que Eu acho que tem uma lindo. pergunta bem legal Tá bom. que pode ajudar outras pessoas, né, também que estão nessa fase. A pergunta da Marcela foi: o que você tem de dicas para fazer transição de carreira, né? Porque tem algumas pessoas aqui que também estão fazendo transição, estão no momento de mudança, e você contar um pouco aí o que você pode dizer sobre transição. Tá. Marcela, né? Marcela, eu não sei aonde você está, em que momento da carreira e para onde você quer ir. Se você está dentro da mesma linha de aprendizado, então eu vou dar meu exemplo de TI, tá bem? Eu fiquei durante um bom período da minha vida trabalhando como cliente, eu era o cliente, numa consultoria, tá bem? Mas eu senti uma necessidade de maior aprendizado. Então, eu comecei a fazer alguns cursos online e grátis. Existem várias plataformas, então a gente tem a Udemy, a gente tem a Coursera. Gente, tem muito curso. E não é só de TI, tem curso de línguas, curso de inteligência emocional, tem cursos de negócios. Então, essas duas plataformas, depois vocês, não sei, depois vocês procurem Udemy com Y no final, UDMI, e Coursera é Coursera. Isso, ó, o pessoal está colocando aqui, perfeito. Eu não conhecia, na IBM eu faço muito cursos internos, né? E muitos desses cursos da IBM, eles acabam indo para o Coursera, para a plataforma Coursera e Udemy grátis. Então, com esses cursos, a gente vai abrindo a cabeça e vendo possibilidades que às vezes a gente não enxerga. No meu caso, eu estava muito na linha de negócio e eu estava muito distante da tecnologia, mas na parte mais detalhada da tecnologia, tá? Então, eu precisei dar 2 passos para trás e começar a estudar o básico de algumas tecnologias para alinhar esse meu conhecimento. Não foi uma transição de carreira, mas foi uma transição, foi uma mudança de caminho da minha jornada. Porque senão eu poderia estar até hoje na seguradora onde eu estava, trabalhando com as áreas de negócio interno e aguardando os consultores das empresas virem trazer conhecimento. Então, muitas vezes, às vezes a gente pensa na transição, mas às vezes você só quer mudar o direcionamento da sua carreira. Se você realmente está transicionando, você fazia algo e passa a fazer outro, às vezes a gente não sabe o caminho desse outro. Uma dica que eu dou é seguir pessoas nas redes, principalmente no Insta, no LinkedIn, de pessoas que você identifica que estão naquela carreira que você quer fazer a transição, porque são pessoas que dão dicas, tá bem? Além de você ter um mentor, se for possível. O que é um mentor? Gente, isso é muito importante para todo mundo, com transição ou sem transição. O mentor é uma pessoa que te orienta, que tem uma experiência naquilo que você está vislumbrando como futuro e te orienta quais caminhos você tem que percorrer para chegar onde você quer chegar. Porque às vezes você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe o como. E o mentor, ele te ajuda no como. Ele te dá dicas, ele fala assim, olha, estuda isso aqui, pensa um pouquinho nisso aqui, ele mexe com a sua cabeça. E é muito importante ter mentor. Eu tenho mentor, tá? E às vezes a gente não tem um só, a gente tem mais de um para ir juntando e montando o nosso quebra-cabeça, tá bem? Depois, Marcela, pode me acessar no LinkedIn, você me explica melhor essa sua transição e eu posso dar uma dica mais direcionada. Eu falei de forma mais genérica aqui, tá? Legal, muito bom. Dri, tem algumas pessoas perguntando sobre blockchain, né? O que seria esse blockchain? Querendo saber um pouquinho mais, se você puder dar uma explicação até para leigos. Posso sim. Vamos lá. O blockchain foi uma tecnologia que permitiu a transação financeira de uma moeda, de uma criptomoeda. A gente nem fala moeda digital, tá? Mas a moeda digital fica mais fácil para o público entender. Mas é uma criptomoeda onde ela nasce através de uma transação entre pessoas, tá bem? Então, há um tempo atrás, foi o mercado, alguém
identificou que, poxa, como é que eu faria uma troca de um ativo, tá? Totalmente digital, que nasce digital, ou seja, o fato da gente ter um cartão de crédito não significa que aquele dinheiro que está lá, que a gente vai pagar, ele é só digital, porque ele tem um dinheiro por trás, ou seja, você precisa de um dinheiro controlado pelo governo, tá bom? Então tem um controle fiduciário aí, que faz com que você tenha o lastro daquilo. Então, aquele número da sua conta corrente, que eu espero que aqui todo mundo tenha um número bom, né? Porque a situação tá difícil. Se você vai no banco e saca aquele dinheiro, você recebe o dinheiro papel, que é o dinheiro controlado do seu país. A criptomoeda não tem esse controle, só que é uma forma de você fazer transações. Então, quando se teve essa necessidade de se fazer uma transação financeira de algo que transcendesse ao controle governamental de país e que você pudesse trocar um ativo, que é a cripto, com uma pessoa que você não precisa conhecer ela e que não importa em que lugar do mundo ela está, foi se pensado qual tecnologia poderia proporcionar isso. E na época não existia. E aí o que aconteceu? Criou-se a tecnologia blockchain, que tem várias características de tecnologias já existentes, porém, na junção dessas características, ela promove essa transparência, essa rastreabilidade de uma transação que você possa fazer de forma online, independente de onde você esteja numa rede, se as pessoas estiverem conectadas nessa rede blockchain, e você possa transacionar de forma segura. Então, ela tem uma base em criptografia, ela tem uma estrutura tecnológica de comunicação entre esses participantes que fazem essas transações. E aí, deu tão certo na criptomoeda que o mundo empresarial olhou e falou assim, peraí, se essa tecnologia ela é tão protegida, ela é antifraude, eu não consigo invadir esse banco criptografado, eu não consigo fraudar essa informação. Peraí, por que não utilizar ela nos negócios para situações que eu preciso disso? E foi aí que, nos últimos 3 anos, o mundo começou a olhar a tecnologia para a parte de negócios, tá bem? Por isso que quando eu fiz a apresentação lá atrás, a gente já estava sendo pioneiro em conectar a tecnologia, pioneiro na IBM, conectar a tecnologia não para cripto, mas para a solução de negócios. Entrem no YouTube e procurem o site da IBM, tá? Que é o ibmblockchain.com. Aí lá no YouTube tem, e tem vários vídeos da aplicabilidade do blockchain na rastreabilidade de comida, na rastreabilidade de containers, em soluções financeiras, que esses vídeos são bem explicativos e vocês vão conseguir entender melhor, porque precisa de mais tempo para explicar, tá bem? Mas acho que já deu para ter um panorama geral, né? Oh, que bom. Adriana, tá todo mundo pedindo seu LinkedIn, se você puder compartilhar. Posso, mas eu nunca sei compartilhar direitinho, mas eu vou abrir aqui e vocês vão ver uma fotinho minha. Peraí. O pessoal está falando que já achou, já te adicionou, ó, mas coloca aqui. Ó, eu vou mostrar, ó. É esse aqui, ó. Me procurem como Adriana Nascimento e vocês vão me enxergar aí, ó. Achei, ó, o pessoal achei. Estão compartilhando aqui, Adriana Nascimento. Ah, tá bom, tá bom. Nem parece que eu sou de tecnologia, né, gente? Ai, Dri, tem um monte de... Depois você pode dar uma roladinha aqui no chat para dar uma olhada na quantidade de parabéns, que palestra incrível. Eu vou pedir para você dar suas palavrinhas finais, se você puder falar sobre porta de entrada da IBM, se tem algum site onde o pessoal pode ver as vagas, enfim, para quem está procurando estágio, acho que é legal também. Tá bem. Gente, primeiramente, muito obrigada de vocês separarem 1 hora do dia de vocês para estarem aqui
para eu vir contar essas minhas histórias malucas, mas é a minha história e eu tenho muito orgulho. É claro que nem tudo são flores. É claro que tem dia que a gente acorda e fala assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, porque no final a gente consegue. Às vezes a gente consegue com louvor, né? Você fala, nossa, hoje eu arrasei. Às vezes você consegue, você fala assim, puxa, podia ter dado um pouquinho aqui, mas tudo bem, na próxima vai ser melhor. Então, assim, não é fácil mesmo. Não ache que eu tô aqui só contando que o mundo é maravilhoso, que a gente faz transição de carreira super de boa, que a gente aprende qualquer coisa do dia para a noite. Gente, não. É com muito esforço. E vocês sabem disso. É com muito esforço. Não vou ficar contando coisas que não existem. A gente tem que estudar. A gente tem que olhar o mercado. A gente tem que entender se aquilo nos agrada. Porque, primeiro de tudo, é fazer o que a gente gosta. Eu amo o que eu faço. Eu tenho, assim, verdadeiro... Meu coração fica quentinho quando eu tenho um novo cliente. Quando eu vou para uma reunião para ouvir o problema do cliente, a minha cabeça começa a virar que eu falo, meu Deus, mas a gente poderia colocar aqui, a gente poderia colocar um assistente aqui, a gente poderia fazer assim. E isso requer bastante energia. Então, assim, não desistam. Eu sei que estudar e trabalhar é muito difícil. Eu lembro que quando eu ia para a faculdade, e às vezes estava no final do mês, eu não tinha o ticket mais, que eu já tinha gastado, né? E às vezes eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que comprar um chiclete para disfarçar a fome. Porque momentos difíceis na vida acontecem muito. Hoje eu sou assim. Por quê? Porque é um resquício da época da escassez. Então, às vezes você fala assim, meu Deus, quanto esforço. Será que vale até a pena? Será que vale a pena? Vale, gente. Vale se vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam. Não escolham uma profissão só pelo dinheiro. Ganhar dinheiro é ótimo? Gente, é maravilhoso. Mas eu lembro que quando eu saí da empresa anterior e entrei na IBM, eu tinha tudo. Eu tinha uma mesa linda, eu tinha um telefone cheio de tecla que eu nem sabia usar direito, eu tinha 100 pessoas que trabalhavam no meu time, só que eu não estava mais feliz. Eu subia as escadas da empresa, eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já fui até onde eu acho que eu poderia ir, a empresa espera mais de mim, mas eu não consigo entregar mais, porque eu cheguei no meu ponto final para esta jornada. Você está entendendo? Mas existem outras jornadas. Não é fácil. Estudar não é fácil. Então, essa é a minha dica, tá bem? Quanto à IBM, gente, nós estamos, sem mentira nenhuma, com mais de 500 vagas no site da IBM. Não só de regular, e regular quer dizer de funcionário que já entra com as especificações, com alguma experiência, mas tem todos os níveis. Nós temos vagas para estagiário, então entrem no site da IBM. Infelizmente, eu não trouxe o link aqui para vocês, mas o site da IBM tem tudo direitinho lá, tá bem? Para estágio também, existe um pré-requisito que para fazer o estágio você tem que estar conectado a uma instituição de ensino, tá? Necessariamente o estágio na IBM você não precisa estar cursando o curso de TI. Eu já tive físico no meu time, eu já tive químico no meu time. A gente recebe muito engenheiro eletrônico, elétrico, engenheiro. Gente, por quê? Porque tem que ter lógica, tem que ter entendimento, tem que querer. Estágio é para você se descobrir, tá bom? Então, quando eu faço uma entrevista, eu participo de um processo seletivo de estágio, a última coisa que eu quero saber é se aquela pessoa já codou na vida. É estágio. Eu entrei no estágio sem saber nada. Então, essa minha experiência eu trago até hoje. Estágio é para você se descobrir. Estágio que pede experiência não é estágio, é emprego regular. Tá bom? E aí depende do nível que eles estão pedindo. Eu falo isso e bato isso porque eu fui uma estagiária com 15 anos de idade, tá?
Desculpa, eu me empolgo. Imagina! Pessoal, para todo mundo que está perguntando sobre as vagas da IBM, então entrem lá no site da IBM, tem as vagas de estágio, tem as vagas regulares também, todas as vagas que vocês querem saber, tem muita pergunta sobre, mas eu estou me formando em tal coisa, tem na IBM, deem uma olhadinha lá. Tem que olhar lá, né? Porque a Adri também não vai saber responder tudo, tem outras né? unidades, né, Tati? A gente tem, não só a unidade que eu tô, gente, tem muita coisa. Tem a unidade de vendas, tem a parte de arquitetura, tem o pessoal comercial. Gente, tem uma infinidade. A IBM é uma estrutura bastante complexa, né? E que precisa que você tenha as áreas que te apoiem. Então, eu tenho a área onde eu estou, que o foco são as tecnologias, que é o cognitivo, analytics e blockchain, mas existem outras, entendeu? Que até nos atende. Tem a área de digital, tem a parte de design de UX, de UI, tem analista de negócio, nossa, uma infinidade, tá? Então, fica aí a sugestão para vocês olharem. Eu vou colocar aqui também no chat, enquanto a Aline faz o fechamento com vocês, vou colocar o site do Jornada novamente, vou colocar os meus contatos, então também estejam super convidados aí para o Jornada. A Adriana é nossa parceira, assim como todo o pessoal da IBM, e aí vocês podem ter mais um pouquinho deles com a gente também. Kelly, obrigada. Adriana, obrigada. Aline, passo para você. Muito obrigada. Nossa, gente, que palestra incrível! Adriana, você não tem noção como o chat está bombando aqui. Kelly também, muita gente falando de você, agradecendo a sua participação. Gente, eu fico até emocionada, porque assim, contribuir, trazer algo bacana, algo para cima em dias tão difíceis, toca de verdade o nosso coração. E assim, muita gente elogiando você. Eu dei o print em alguns aqui, depois eu vou compartilhar com você. Mas olha aqui, galera, a gente está com o stand da IBM aqui na feira, então não precisa nem se preocupar em procurar site, não. Entra lá no stand agora, gente, dá uma navegada lá, interage lá com os profissionais da IBM, você pode acessar por dentro do stand mesmo, o site corporativo. Então, eles estão aqui com a gente também, é live, é stand, e muito bacana. Muito obrigada, Adriana, Tati, que já está aqui com a gente, ainda vai participar de algumas outras. E, gente, hoje está só começando o dia. Galera, não deixem de acessar o painel de vagas. São mais de 110 mil vagas. Acessa lá, busca. Você pode fazer filtro por área de atuação, por região. E o dia está só começando, tem muito mais aí por vir, tá bom? Obrigada. A gente colocou uma mensagenzinha lá sobre as horas. Você pode ficar tranquilo que as suas horas serão computadas automaticamente. Bom, meninas, vocês querem se despedir? Adriana? Eu quero só agradecer a presença de todo mundo e convidar para a nossa próxima palestra. À 1h a gente vai ter com o Alexandre da Vale, e que vai ser muito legal também. Vejo vocês mais tarde. E agradecer, Dri, Kelly, Aline. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Visitem o stand da IBM, venham trabalhar conosco, tá bem? Beijo a todos, tá? Beijo, Adriana. Beijo, meninas. Tchau.